Como por um homem o pecado começou, também por um homem a salvação entrou. Deus em seu amor mandou alguém morrer em meu lugar. Este alguém é Cristo, Cristo Jesus. A gente vai orar mais uma vez, porque Deus está aqui. Ele é extremamente santo. Então, quero que você feche os olhos e adore a Deus, seu coração. E se reconheça diante dele numa posição de vulnerabilidade. Pai, seu amor é maravilhoso mais do que todas as coisas. Não vi todo mundo que está aqui, Deus. Eu tenho irmãos. Talvez eu tenha também amigos que ainda não tiveram um encontro pessoal contigo. Deus, a expectativa do meu coração é que o Senhor se apresente a cada um de nós. Derrama sua santidade, glória e o seu amor sobre nós. Venha o teu reino, Senhor, nesse lugar. Tornar os nossos corações em pó diante da sua presença, Senhor, e refazê-los cheios da sua vida. Faça a sua vontade aqui, Deus, exatamente do jeito que ela é feita no céu. Mais de Ti nesse lugar, Espírito Santo. Nós Te amamos, Senhor, e Te desejamos com temor e amor, em nome de Jesus. Amém. Eu devo ter falado desse tema muitas e muitas vezes. A gente vai conversar sobre identidade. Existem 3 coisas que são fundamentais para a vida de um discípulo de Jesus. Não para a vida de um cristão religioso, para a vida de um discípulo de Jesus. Se você quer ser um discípulo de Jesus, existem 3 coisas que vão ser a base sólida da sua vida. A sua identidade, a intimidade que você tem com Deus e a sua missão. Hoje a gente vai conversar sobre identidade, sobre quem nós somos em Cristo. E eu acho interessante porque em muitos lugares que eu vou, muitas vezes quando eu falo com as pessoas sobre isso, elas pensam em identidade, eu vejo na fala delas, elas pensam em autoestima. Identidade é autoestima, é você saber
quem você é, e você não precisa de uma outra pessoa do seu lado para você saber quem você é. Você deve ser autossuficiente. As pessoas acham que identidade é isso. Mas a nossa identidade em Cristo não é isso, e ela não influencia só essa área da nossa vida, ela vai muito mais fundo. Muito mais fundo. E eu estar aqui agora e falar para vocês sobre identidade é uma coisa muito difícil. Porque eu tive uma semana muito difícil. E ao longo dessa semana eu questionei muitas vezes a minha identidade em Cristo. O que é que de fato Ele enxerga quando Ele olha para mim? Qual a profundidade do amor dele por mim? Eu vivi com essa luta. Eu teria testemunhos antigos para contar sobre isso e o que Deus fez na minha vida em relação a isso. Mas Ele quer que eu esteja menor entre vocês. Então foi uma luta tremenda para mim essa semana. Falar de identidade é falar de uma luta tremenda para mim. Falar de identidade é falar de derrotas minhas. E glória a Deus, porque falar de identidade é falar da vitória de Cristo. Cara, não, foi hoje mesmo. Essa manhã eu acordei e eu vivi de um modo tão mais ou menos durante essa semana. Eu olhei para Deus e eu falei, cara, isso não tem nada a ver. Nada a ver. Eu sou uma pessoa extremamente amada. Os meus pais me amam muito. Eles me amam com um amor que vem do coração do próprio Deus. Os meus irmãos me amam. Eu tenho família, eu tenho amigos. E eu descobri que se eu juntar todo esse amor e tentar basear a minha vida em cima disso, ele não serve para nada. Só existe um amor que tem poder para colocar vida dentro de mim. Essa é a diferença suprema, é o amor de Jesus. Só Ele faz isso. Só Ele faz. Eu tenho outras fontes. Elas não fazem isso. Cara, eu entrei na presença de Jesus por causa disso. E uma coisa que Deus me ensinou, não foi agora, já faz algum tempo. Ele disse para mim, cara, quando as coisas estiverem ruins, quando der errado, quando você fizer errado, quando você se sentir mal, cante a sua salvação. Cante a sua vitória, grite a sua vitória. E eu entrei na presença de Deus e eu comecei a orar e eu falei assim, Deus, eu preciso de força para fazer isso, eu não consigo. Coloca a fé renovada no meu coração, no seu amor por mim, em quem o Senhor é. E Ele encheu meu coração de fé. E eu comecei a cantar a minha salvação, a gritar a minha vitória em Cristo. E eu tinha vários fardos empilhados. A tristeza de não ter me relacionado com Deus na intensidade com que eu desejo, no fundo do meu coração fazer. Cara, na hora que eu entrei na presença de Deus, e eu comecei a fazer aquilo que Ele tinha me dito para fazer, essas coisas todas fugiram, que nem mulher foge de barata. É uma brincadeira. A Karen não foge de barata. Tudo isso fugiu e eu me encontrei diante da cruz de Cristo. Isso já teria sido um negócio maravilhoso demais, mas não acabou aí. Eu me encontrei diante da cruz de Cristo e eu olhei para ela e eu vi Jesus pendurado na cruz.
E era extremamente santo. Extremamente santo. Santo, santo. Glorioso. E eu vi aquela santidade toda crucificada. Não tinha mais opção, eu caí de joelhos, eu coloquei o meu rosto no chão e eu clamei a Deus: Senhor, eu devia estar no inferno agora. Depois disso, toda a ira de Deus caiu em cima de Cristo. E ele foi consumido. Jesus ressuscitou e colocou a vida dele dentro de mim. Agora eu olho para a cruz. Wesley está lá. E ele sofreu o peso do inferno. E eu olho para Cristo. Ele está aqui. Mas depois disso eu não tinha como chegar aqui hoje de outra forma, sem ser afirmando isso para vocês. Cara, a cruz é sublime. A graça que Deus demonstrou por você, ela é santa. Ela é santa. Ele derramou esse amor por mim, Ele derramou o perdão dele sobre mim. E aí eu comecei a clamar e dizer assim: Deus, eu preciso te obedecer. E aquele negócio fazia o meu coração bater. Não tinha nada, só tinha esse desejo: eu preciso te obedecer. E eu não queria isso porque eu estava com medo de Deus, e eu não queria isso porque eu achava que era o que tinha que ser feito. Eu queria isso porque eu estava olhando para Ele e era a única coisa que tinha no meu coração. Eu tenho que te obedecer. Olha quem você é. E até onde você foi por mim. Aí o amor de Jesus me encheu e me colocou de pé de novo. E eu passei a adorar. Um encontro de Jesus comigo. Porque Ele é assim. Isso é evangelho. Isso é evangelho. Mas, cara, uma certeza que atingiu o meu coração. De tudo na vida, se tem uma coisa que eu não posso fazer, é lidar com a graça de Deus como se fosse uma coisa descartável. Mais ou menos. É olhar para a cruz e não ter um coração transbordante de temor. De temor. Sabe o que é temor? Respeito, reverência por quem Ele é. E adoração. E isso não é diretamente relacionado à identidade. Assim. Mas, cara, Deus me encontrou com esse negócio, Ele atravessou o meu coração que nem uma espada. Eu não tinha como não falar disso. Então, cara, se você não conhece Jesus, quando você conhecer Jesus, você vai entender. Mas se você conhece Jesus, se você já olhou para a cruz e teve um encontro com Ele, cara, isso é mais do que suficiente para
encher o seu coração de reverência e de amor absolutamente sinceros, que tomem o seu coração por completo. Porque se isso não te faz olhar para Deus e falar assim, cara, essa é a pérola da minha vida, a coisa mais preciosa, nada mais vai fazer. Se a cruz do Deus Santo não faz você se encontrar dessa forma, nada mais vai fazer. A gente não pode ficar lidando com a cruz de Cristo como uma história de carochinha, um negócio mais ou menos. Ela é santa. E ela faz de Deus digno de toda a nossa devoção. O mais interessante é que eu me portei dessa forma, mas ele me disse, canta a sua salvação. Sabe por quê? Porque a Bíblia diz que quando eu, Wesley, sou infiel para com Deus, ele permanece fiel e justo, porque ele não pode negar a si mesmo. Cara, se o Espírito fala no seu coração através disso, você tem que se arrepender. Mas arrependimento, para Deus, ele é uma coisa simplesmente. Corre para os braços do seu Pai. Deixa Ele te amar. Corre para aquele lugar que é só seu e dele. Entra lá e saboreia o amor. Se ele não fizer sentido nenhum, se ele parecer absurdo, é isso mesmo. Só que ficar lidando com isso de um jeito mais ou menos, isso não cola. Porque é brincar com um negócio que é sério demais. Que é sério demais. A salvação é sobre identidade. O Evangelho é sobre identidade. O Lucas começou a pregação dele na semana passada dizendo que nós éramos. A Bíblia é o único lugar no mundo em que eu curto, o português, como matéria. É sensacional. Nós éramos, a palavra é do verbo ser. Certo? Não do verbo fazer, não do verbo estar, do verbo ser. Então, nós éramos, isso constituía a sua identidade. Filhos da ira, da desobediência. Dignos da condenação, do inferno, da ira justa de Deus, contra todo o pecado. Mas Deus olhou para a gente e Ele teve misericórdia da gente, porque Ele é amor. E Ele decidiu que Ele ia realizar, lançar toda a justiça santa dEle sobre Cristo Jesus. Veja, quando você comete um pecado, quando você comete um erro, alguém sempre vai ter que pagar por isso. Um jeito muito fácil de entender a questão é o seguinte. Eu vou na casa do Everson, e aí eu viro e sem querer bato no abajur, o abajur cai no chão e quebra. Só existem duas coisas que podem ser feitas. Ou eu pago o abajur, e nesse caso eu sofri prejuízo, ou ele me perdoa, e eu não pago o abajur, mas alguém ainda sofreu prejuízo. E não tinha outro jeito de consertar aquilo que a gente fez quando pecou. Alguém ia sofrer por isso. Cara, eu falo de Jesus para as pessoas, às vezes, algumas pessoas, elas olham e elas falam assim, cara, mas Deus isso, Deus aquilo, e elas querem discutir com Deus,
Não, mas a gente está certo, Deus está errado. Olha, você acha que Deus precisava de tudo isso? Essas pessoas, elas não têm a consciência do estrago que a nossa postura de desobediência diante de Deus causou no nosso mundo. Todo sofrimento, morte, destruição, corrupção entrou por causa do nosso pecado. Ele olhou para a gente e ele decidiu que ele ia sofrer o prejuízo de todo sofrimento, morte, doença, corrupção. Veio até aqui na pessoa de Cristo Jesus e carregou todo o nosso fardo sobre ele. E a ira santa de Deus foi lançada sobre Cristo. E ele sofreu com o peso, o fardo amargo, insuportável do meu pecado e do seu pecado. Você sabe como ele é. Jesus não tinha só o seu, nem só o meu. O peso do mundo estava sobre as costas dele. Ele sofreu prejuízo e ele ressuscitou. Então a Bíblia vai dizer para a gente que quando nós morremos com Cristo nós vivemos. Você crê naquilo que Jesus fez por você? Você tomou uma decisão diante disso? Cara, eu preciso render a minha vida toda a Jesus. Eu preciso seguir Jesus. Você tomou uma decisão diante disso, porque se você fez isso, a Bíblia diz que você morreu com Cristo. E se você morreu com Cristo, você vive com Ele. Porque Jesus ressuscitou e Ele enviou o Espírito do Filho que agora habita em nós e clama Abba, Pai. E nos faz herdeiros com Ele. Isso é uma nova identidade. Porque antes eu tinha que viver, no caso de pessoas que conheceram o que é viver na religiosidade, eu soube o que é isso. Eu vivi muito tempo lá. Você tem que viver e você tem que carregar o fardo dos seus erros. E é insuportável, você vive se culpando e sofrendo e triste, amargo. Se você é um religioso cristão, talvez com alguns pequenos momentos de felicidade na sua vida em que você achou que estava tudo certo com você e Deus, mas depois você descobriu que você ainda peca e aí virou tudo um lixo de novo. E é assim que você se via. E olhava no espelho e via um lixo, um destruído. Mas Jesus carregou esse cadáver, esse peso morto, sobre ele naquela cruz. E isso tudo foi condenado em Cristo. Por isso agora, quando você busca o seu reflexo, você não deve mais olhar quem você é nas palavras do diabo a seu respeito, no acusador. Você não deve mais olhar quem você é em mentiras, no seu próprio pensamento sobre quem você é, nem naquilo que as pessoas dizem que você é. Você deve enxergar o seu reflexo nos olhos de Jesus. E aprender a se ver do jeito que Ele te vê. Como Ele te vê? Por esse tempo, dirigiu-se Jesus da Galiléia para o Jordão, a fim de que João o batizasse. Ele, porém, o dissuadia, dizendo: Eu é que preciso ser batizado por ti, e tu vens a mim? Mas Jesus lhe respondeu: Deixa por enquanto, porque assim nos convém cumprir toda a justiça. Então ele o admitiu. Batizado Jesus, saiu logo da água, e eis que se lhe abriram os céus, e viu o Espírito de Deus descendo como pomba, vindo sobre ele. E eis uma voz dos céus que dizia: Esse é o meu Filho amado, em quem eu me comprazo.
Mateus 4, no batismo de Jesus. Em João 17, Jesus vai dizer, orando por nós: não rogo somente por esses, mas também por aqueles que vão crer em mim, por intermédio da sua palavra, a fim de que todos sejam um, como és tu, ó Pai, em mim e eu em ti, sejam também eles em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. E Gálatas 4, vai dizer, vou ler do 1 ao 7, vai dizer para a gente: digo, pois, que durante o tempo em que o herdeiro é menor, em nada difere do escravo, posto que ele é senhor de tudo, mas está sob tutores e curadores até o tempo predeterminado pelo Pai. Assim, também nós, quando éramos menores, estávamos servilmente sujeitos aos rudimentos do mundo. Vindo, porém, à plenitude do tempo, Deus enviou seu Filho, nascido de mulher, nascido sob a lei, para resgatar os que estavam sob a lei, a fim de que recebêssemos a adoção de filhos. E, porque vós sois filhos, enviou Deus ao vosso coração o Espírito de seu Filho, que clama: Abba, Pai, de sorte que já não és escravo, porém filho, e sendo filho, também herdeiro por Deus. Esses são alguns dos textos, dos muitos textos na Bíblia que dizem para a gente o que é que Deus enxerga quando Ele olha para a gente. Então Ele deu a vida dele por você e Ele colocou a vida dele dentro de você. E agora toda vez que Deus olha para você, Ele diz: essa é a Kathleen, a minha filha amada, em quem eu tenho toda a minha alegria. Porque, como a gente leu agora, o Espírito do Filho está em você. Jesus orou para que você fosse feito um com Ele, como Ele é um com o Pai. E isso foi realizado através do Espírito do Filho que veio habitar em você. Então, é uma oração de Jesus que Deus já respondeu. Ele disse: Pai, que a Tati possa ser um em mim, do jeito que não é de qualquer jeito, certo? Do jeito que eu sou um no Senhor e o Senhor é um em mim. Pensa no relacionamento de Jesus com o Pai. Pensa na profundidade do amor do Filho, Deus Filho, por Deus Pai. E agora pensa na profundidade do amor de Deus Pai por Deus Filho. Pensa como Deus olhava para Jesus quando Ele andou aqui. No prazer, na satisfação, na alegria que Ele tinha em Jesus. Aí Ele diz: Pai, inclui eles nisso, na mesma intensidade, não é um pouco menos, certo? Na mesma intensidade, do jeito que é entre nós, seja com eles e nós. Aí o Pai diz: tá bom. E Ele coloca o Espírito Santo dentro de você. Agora Deus olha para você, Ele vê o Filho amado dele, em quem Ele tem toda a alegria, todo o prazer, toda a satisfação do Deus do universo em você. Você acorda de manhã e Ele está lá. Olha a Bia. Como eu amo ela. Cara, ela é maravilhosa. Eu coloquei dentro dela um coração servo, cheio de potencial para liderança, amável. Ela é como meu filho: Gabriel, vem aqui. Olha a Bia. Ela é dona do prazer do meu coração.
Esse é o Deus que te criou, cara. E se Ele pensa isso de você, quem é você para dizer o contrário? Os pensamentos de Deus a seu respeito te definem agora. Ele diz quem você é. Ele diz quem você é. Ele diz, você é meu filho amado. Mas Ele também vai dizer sobre você que agora que você foi inteiramente aceito, recebido por Ele. Eu quero voltar um pouco nisso. Eu quero que vocês entendam uma coisa. Isso não foi feito por vocês. Não foram vocês que fizeram isso. Deus fez isso. O exemplo mais claro disso na Bíblia é o povo de Israel, quando eles foram escravos no Egito. Eles viveram por mais de 400 anos como escravos. Tinha gente lá que nasceu escravo, foi criado como escravo, aí cresceu como escravo, se tornou adulto escravo, aí ficou velho escravo e viu os pais morrerem escravos. E essa era a identidade deles. A única coisa que eles sabiam fazer era viver como escravos. Era a única referência, o único modelo. Para qualquer lado que eles olhassem, eles só podiam enxergar isso. Deus olha para eles e Ele fala assim, cara, eu vou libertar o meu povo. E Ele faz isso por graça. Ele não faz isso por causa deles, porque eles são bons. Porque eles conquistaram isso. Porque senão Ele chegaria para Moisés e diria assim, Moisés, vai lá até o meu povo, dá esses 10 mandamentos para eles e fala assim, olha, façam isso direitinho, se vocês obedecerem durante tanto tempo esses 10 mandamentos, eu vou voltar aqui com Moisés e eu vou libertar vocês. Ele olha para eles e ele diz, eu os amo, eu vou libertá-los. E aí ele vai, através de Moisés, e ele liberta o povo que estava escravo no Egito, e leva eles até o monte onde ele se encontra com Moisés. E aí ele diz assim, olha, vocês viveram a vida inteira como escravos. A única coisa que vocês sabem é ser escravos. Mas agora vocês não são escravos. Certo? Se eles foram libertos, agora eles são livres. Uma redefinição na identidade deles. Eles não são mais o que eles eram, eles são outra coisa. Então, porque eles são outra coisa, eles não podem mais viver do jeito que eles viviam antes. Porque que sentido tem eu ser um escravo e aí eu fico livre, mas eu continuo vivendo como escravo? É tipo o gênio fala para o Aladim, quando o Aladim deseja que ele seja liberto, gênio, eu gostaria que você fizesse tal coisa. Nem a pau! Agora eu sou livre. Não vou fazer, não. Mas eu posso fazer um favor para você. Porque não tem sentido. Eu era escravo, Deus me libertou e agora eu vou continuar vivendo como escravo. Não, se eu sou outra coisa, eu devo viver como essa outra coisa. É lógico. Então agora, eles eram pessoas livres. Então Deus chega para eles e Ele diz assim, agora, eu vou ensinar para vocês como é que pessoas livres vivem. Primeira coisa, prazer. Eu sou o Senhor teu Deus. Vocês vão se relacionar comigo. Não com outros. Eu vou ser a satisfação do coração de vocês. Eu vou ser a alegria, o prazer de vocês. Vocês vão ser meus amigos, eu vou ser o seu Deus. E aí ele continua. Olha, pessoas livres, elas não roubam. Então não roubem. E ele vai falando, pessoas livres, elas não matam, não matem. Elas não adulteram, elas não fazem isso. Porque o modelo que eles tinham era o modelo de como os escravos viviam. Certo? Então, Jesus fez isso por você. Ele mudou a sua identidade. Ele redefiniu a sua identidade. Jesus é santo. Se Ele mudou a sua identidade, te fazendo filho, através do Espírito do Filho, que agora habita em você, você foi feito um com Ele, logo você é santo. Certo? Estamos falando de natureza aqui, de identidade, certo? Você é santo.
Só que você não é santo porque você lutou e batalhou e se esforçou e se tornou santo. Você não é santo quando você não peca. Você é santo porque essa é a sua nova identidade e isso é o que Jesus fez em você quando Ele colocou a vida dele dentro de você. Então Ele vai te dizer, agora que você é santo, você pode viver assim. E foi uma das coisas que eu aprendi na minha vida, tentando obedecer a Deus, sem trilhar o caminho da graça. Você não vai conseguir, porque se não é por causa do Espírito que agora habita em nós, que nos transforma, se não é por causa do amor que agora existe em nós pelo Pai, do desejo pela presença dEle, pela intimidade dEle, por causa da exposição a quem Ele é, se não é por causa disso, você pode se esforçar a sua vida inteira, você pode lutar muito e talvez você vai mudar alguma coisa na sua vida e você vai cansar e você vai se frustrar porque é extremamente pesado e chato. E no final você vai ter mais certeza do que você tinha antes, de que você é aquilo que o diabo diz que você é. Porque toda obediência que não vem de dentro é fingimento. Não estou falando de sentimento, eu estou falando de ser. Eu vivo e eu não entendo a graça de Deus, eu não entendo a minha nova identidade em Cristo, e eu fico lutando, eu fico me esforçando para fazer algo que não tem nada a ver com quem eu sou. Colocando máscara. Mas quando Jesus te encontra, e quando você se encontra com a cruz, Ele não transforma aquilo que você faz, Ele transforma quem você é. E aí o cara que antes era filho da desobediência, da ira, da destruição e agora é filho amado do Pai, agora é santo, agora é nova criatura. Não tem um texto na Bíblia que diz, se esforcem para ser nova criatura, certo? Vocês são nova criatura. Por isso vivam assim. É isso que o texto vai dizer para a gente. Nova identidade. Cara, o impacto que isso tem que gerar na sua vida é sinistro. Porque quando você enxerga o peso destruidor do seu pecado e a santidade de Deus, a primeira conclusão que certamente você vai chegar é que você tem que ir para o inferno. Talvez você vá pedir isso para Deus. Mas o amor dele te envolve, ele te lava, ele te purifica. Ele te faz uma nova criatura, que é a imagem e semelhança do Pai. Totalmente curado. Totalmente perdoado. E para quem agora tem sentido viver uma nova vida. Porque agora você olha para Jesus e você fala, eu preciso dele. Eu preciso desfrutar esse amor, essa presença, essa graça, essa vida. Eu preciso disso. E eu vou perseguir isso. E aí você persegue isso, caminhando de fé em fé, porque a palavra de Deus diz que o justo viverá pela fé. Porque daí você começa a andar nesse caminho, mas em algum momento, eventualmente, você descobre que, apesar de ter entendido tudo isso, de você reconhecer que você tem uma nova identidade em Cristo, você ainda peca. Aí você fala, pera, algo errado. Diria meu amigo, algo errado não está certo.
Na verdade, não. Não tem algo errado. Isso que as pessoas usam muito a expressão já e ainda não. Eu vejo muitas pessoas usarem essa expressão para se referir ao céu. Tipo, o céu está aqui, mas ele ainda não está aqui. Tipo, beleza. E tem sentido, mas eu acho que ela tem muito mais a ver com esse negócio, cara. Porque você já é livre. Você já é filho amado. Você já é santo. Mas esse negócio, você ainda está aprendendo. Você saiu do Egito. A sua identidade foi trocada. Agora você é livre. E aí Deus vai te dizer, agora eu vou te ensinar a viver como uma pessoa livre. E aí você caminha com Ele, aprendendo, de forma leve, simples, se expondo à presença dEle, buscando o amor dEle, a intimidade dEle, na Bíblia, na oração, na adoração. Essas coisas já não são mais coisas que não tem nada a ver com quem você é, agora você ama essas coisas. Porque você ama Ele. E você quer estar nesse lugar. Nesse lugar onde a afeição do seu Pai te cura. Nesse lugar do único cara que já olhou para você e viu o que ninguém enxergava no seu coração. E falou assim, eu te amo. E vai saber quantas vezes ele disse antes de você decidir dizer que amava ele também. Ele faria para sempre se ele precisasse. Então você entra nesse lugar e você caminha com Ele. Você agora ama esse Deus porque o Espírito do Filho habita em você e Ele clama pelo Pai. Essa exposição à presença do Pai te torna mais parecido com Ele. Ela vai moldando a sua identidade. Que já existe. Não é, eu usei uma expressão infeliz aqui. Esquece isso. Ela não vai moldando a sua identidade. Ela vai te ensinando a viver conforme a sua nova identidade. Que já é nova. Que você recebeu de graça na cruz e na ressurreição de Cristo. E agora você vai caminhando e você vai aprendendo a viver e a desfrutar dessa nova vida. A saborear o fruto do Espírito, a santidade de Deus. E aí você erra aqui, caí. Por quê? Porque eu ainda estou aprendendo. Eu sou uma nova criatura, eu estou aprendendo como que essa nova criatura vive. Antes eu aprendi a viver como a velha criatura vivia. Mas Jesus não foi torturado, massacrado, e não sofreu o peso de todo o ódio de Deus contra o pecado, para você errar no meio do caminho e aí ele falar assim, então sai daqui. A Bíblia vai dizer para a gente em Tiago 1 que uma pessoa que conhece a palavra de Deus, é um cristão, certo? Pode ser qualquer um de vocês. Um cara que conhece a palavra de Deus e não pratica essa palavra, é uma pessoa que chega, ela se olha no espelho. Por que ele usa o espelho? Ele está falando de identidade. Ela se olha no espelho. O que você vê no espelho? Seu próprio rosto. Ela vê o próprio rosto dela em Deus, na palavra de Deus. E ela vê com atenção. Aí ela sai e esquece como que ela era. Então eu me vejo na palavra, na presença do meu Abba. Eu me vejo filho, eu me vejo santo, amado, acolhido. E aí eu saio de dali. E acontece alguma coisa e eu falo assim, não deve ser nada disso, não. Acho que eu sou só um pecador ainda, simplesmente. Acho que eu sou o meu pecado, o meu vício, o meu ódio. Vou voltar para aquilo que eu fazia, porque... E aí a gente lamenta a consequência do pecado
essa decisão de, cara, eu vou me afastar porque talvez eu não seja não aquilo que Deus diz que eu sou. Isso tem consequências sobre a minha vida. Eu ajo de formas lamentáveis. E eu lamento essa consequência, em vez de eu me arrepender, como a gente disse, arrepender, correr para os braços do meu Abba, eu simplesmente fico lá lamentando e continuo fugindo de Deus. Isso não é arrependimento. Se você vai na direção do pecado assim, ou se você vai assim, para Deus isso não faz diferença. Para Ele arrependimento é você fazer assim. Então, Ele diz algo a seu respeito agora, só que daí você sai, você esquece quem você é e isso te traz de volta para a sua antiga vida. E você começa a experimentar esse fardo, a tristeza de ver que você não está sendo transformado, que as coisas não estão mudando, que não está dando certo, que você não consegue se aproximar de Deus, de que você é insuficiente. Só que não é Deus que está dizendo nada disso para você. Você está dizendo isso. O seu pecado está dizendo isso. O diabo está dizendo isso. Deus não está dizendo isso. Deus está olhando para você e Ele está falando, e eu te fiz uma nova criatura. É tudo novo. Eu estou em você. Deus nem está dizendo para você ficar lutando contra o seu pecado. Deus está dizendo, corre para mim. Olha para mim, para de olhar para você e se ver do jeito errado. Para de olhar para o pecado e ver o seu reflexo nele. Olha para mim. Enxerga quem você é aqui, nos meus olhos, do jeito que eu te vejo. Aí você vira para Jesus, você olha para Ele, você descobre que nada mudou. Ele ainda é o Deus maravilhoso, que deixou 99 lá em casa, onde eles já estavam, para vir buscar você, que estava na rua, perdido. Uma coisa que o Ellerson fala bastante para mim, eu acho maneiríssimo. Ele fala assim, cara, eu não posso medir Deus pelo tamanho do meu pecado. Só que a gente faz isso, a gente banaliza o sacrifício de Cristo, colocando em xeque tudo aquilo que a gente é, toda a verdade dele, todo o amor radical, brutal de Deus por nós, por causa do nosso pecado. A gente está chegando naquele ponto que o negócio começa a parecer extremamente simples. E fica tipo, então, nesse caso, com todo o lixo que eu fiz, e do jeito que eu posso ir e entrar na presença de Deus e experimentar Ele. É isso. Se parece absurdo para você, se te leva ao pensamento, o Wesley está dizendo que então vamos pecar para que a graça aumente, é porque eu cheguei no lugar certo, porque perguntaram isso para Paulo. Porque a graça de Deus é tão radical assim. Só que a gente já respondeu essa pergunta. Cara, que sentido tem? Cristo sofreu por mim, Ele morreu por mim, para me libertar de mim mesmo. Ele ressuscitou, colocou a vida de um Deus santo dentro de mim. E eu falo que eu creio em tudo isso, e que eu quero o relacionamento desse Deus, e que bom que eu posso continuar vivendo no pecado. Que? É a conclusão mais ilógica, sem sentido que você pode chegar. Porque se você entendeu tudo isso, e você se enxergou nele, você descobre que a única coisa que dá sentido para a sua existência
é ficar lá, junto com Ele. É desfrutar do amor dele, de quem Ele é. Mano, Deus me encontrou com esse amor cabuloso. Ele foi no meu coração, onde ninguém tinha coragem de ir. E Ele me acolheu lá. Agora eu sei quem eu sou. Eu sou filho de Deus. Eu não sou mais escravo. Eu sou filho de Deus. Eu sou livre. Livre para quê? Livre para aquilo para que eu não era livre antes. Livre para ser amado por Ele e para amá-lo num lugar que é só nosso. Livre para beber de graça da água da vida e ver rios fluírem do meu interior. Eu sou livre para obedecer a Deus e ter prazer nisso. Porque agora a minha obediência é real, ela não é um esforço irritante de ficar dando soco em ponta de faca. Agora eu sou uma nova criatura. E o pecado, eu estou aprendendo, eu ainda peco. A diferença é que agora eu odeio ele. Conheci um mano extremamente apaixonado por Jesus essa semana. Ele falou assim: Wesley, eu sei o peso no olhar do cara quando ele estava falando aquilo para mim. Wesley, cara, quando eu olho para Jesus e eu peco, 5 minutos em pecado dói mais para mim do que a perda de um ente querido. Parece que foi enfiado uma faca no meu coração e foi rasgando assim. Esse cara é louco por Jesus. Mano, Jesus te fez livre. Você tem uma nova identidade. Eu já falei isso uma vez aqui, eu vou falar de novo. Isso é real, porque Jesus é a verdade, Ele disse isso para você. Só que você tem que tomar uma postura, mano. Você tem que levar isso a sério. A partir de agora, quando as coisas derem errado, em vez de você sair questionando aquilo que Jesus fez por você, quem você é em Cristo, de você desistir e se entregar, mano, lembra do que é que o seu pai te disse. Seja como uma criancinha, eu já falei isso. Seja como uma criancinha. A criancinha, o pai dela fala assim para ela: o Hulk é o super-herói mais forte que existe no universo. Aí ela chega na escola, velho, e o amiguinho dela chega para ela e fala assim: nossa, porque o Superman é o super-herói mais forte. Não é. Não, porque o Superman tem isso. Não. O meu pai me disse. Mas o meu pai falou. E ela acredita com todas as forças dela naquilo. Porque o pai disse para ela. Não precisa de outro motivo. Cara, olha e fala assim: quando você for tentado, quando pesar a acusação, a dor, a luta, você olha e fala assim: cara, o meu pai me disse que eu sou filho. Ele me disse que eu sou amado, que eu sou precioso para Ele.
Você acha que você é alguém para me falar de algo diferente disso? Deus falou isso para mim. Você quer discutir? Vai discutir com Ele. O meu Pai me disse. Creia naquilo que o seu Pai te diz. Vai. E canta a sua salvação. Canta a sua salvação. Grita a sua salvação. Para Jesus ouvir, para os anjos ouvirem, para as pessoas ouvirem e saberem aquilo que Deus fez por você, para o diabo e os demônios ouvirem e saírem correndo de você. Certa vez eu estava com um Cristo, e eu estava meio chateado, no dia anterior eu tinha pisado na bola, e aí eu fui entrar na presença de Deus, eu fui adorar Ele, e aí Ele falou assim, cara, canta a sua salvação, e aí eu comecei a cantar a minha salvação e o diabo estava lá me acusando. E aí eu comecei a cantar aquilo que Jesus tinha feito por mim, é uma música que eu curto pra caramba, uma música, na verdade ela é em inglês, mas ela fala assim, o nome dela é A Guerra Acabou, e tem uma parte da música que ela vai dizer assim, vai dizer assim, está acabado. O sangue de Jesus superou tudo. Está acabado. Ele venceu. E aí eu cantava esse negócio e isso começou a encher o meu coração. Porque o meu pai não estava com problema nenhum comigo. Ele me olhava e ele via um filho. Eu já fui perdoado por ele. E aí eu comecei a cantar minha salvação. Aí depois outra parte da música dizia assim, esse é o meu grito de guerra. Eu sou encontrado em Jesus Cristo. Esse é o meu grito de guerra. Eu venci em Jesus Cristo. E eu comecei a cantar isso, esse negócio começou a queimar dentro de mim, porque eu estava cantando, clamando, proclamando a salvação que Jesus me deu na cruz. E Ele começou a me encher da verdade de que não eu, Jesus é o meu vitorioso. E eu comecei a cantar e a adorar Ele, e aí o diabo começou a ficar com medo. E aí depois ela fala assim, Ele é o meu grito de guerra, Ele me devolveu a minha vida. E nessa hora eu não estava mais aguentando, porque o amor de Jesus estava me enchendo, eu tive que gritar, uou! E eu comecei a colocar o exército adversário em fuga. Porque você e Deus é maioria. Porque a cruz é a sua vitória. E aí ela termina falando assim, Ele é o meu grito de guerra. Eu devolvo a Ele a minha luta. Jesus me encheu. Eu falei, cara, Jesus é o meu vitorioso. Ninguém pode me parar. Porque é Ele que luta por mim. É Ele que luta por mim. E Ele me disse que eu sou filho. Então eu quero terminar aqui com um desafio pra gente. Eu estou falando especialmente para você, mano, que conhece Jesus. Que já teve um encontro com a cruz, mas talvez a sua vida não tenha sido aquilo que você queria que ela fosse. E você não está desfrutando. Mas, cara, isso nunca deixou de ser real para você, e o amor de Deus por você é a coisa mais radical que existe. Nada mudou. Ele está te chamando para ver o seu reflexo nos olhos dele. O meu desafio é, essa noite, você vai esquecer todo mundo que está do seu lado. Você vai cantar a sua salvação. Cara, você vai cantar, e você vai cantar. Você vai cantar até o seu pulmão não existir mais. Você vai se esgoelar na presença de Deus, e você vai fazer o diabo fugir. Você vai fazer o acusador fugir de você. Você vai louvar a Deus pela cruz e deixar a tsunami do amor dele lavar todo o seu pecado. E você vai gritar a sua salvação.
para o mundo inteiro escutar. Porque agora você sabe quem você é. Você é o filho amado de Deus. Pai, em nome de Jesus, traz sobre nós agora um renovo de fé para confiar nas suas palavras e definitivamente decidir que é no Senhor que a gente vai acreditar. E nesse renovo de fé, a gente quer cantar a nossa salvação. A gente quer cantar que é no Senhor que a gente confia. Que a gente sabe quem a gente é em Ti e a gente recebe o Teu amor. Vem agora, Espírito Santo, em nome de Jesus, e inunda de graça e bondade, Senhor. Em nome de Jesus.